PDPana está fora da Casa C e pensa em caminhar sozinho. Pensa em caminhar sozinho. Há pernas para andar? Há pernas. Mas Há saíram da casa ceia porque o dinheiro acabou, como é que é? É assim, o dinheiro não acabou. A questão são questões estratégicas. Porque o partido tem a sua própria filosofia, tem a sua própria ideologia política, a sua matriz. Muito bem. Ela foi fundada com um propósito. Qual é o No entanto, propósito? esse propósito é que não estava a ser materializado dentro da Casa C. Então era desnecessário dar continuidade a este projeto Casa C. Bom, a todos que nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos a esta edição do programa Turbilhão da Sociedade. Hoje, o motivo da nossa existência é exatamente falarmos um pouco sobre o partido que não sei se ainda vive ou então ou não, o partido criado pelo grande cientista angolano Mfulumpinga Lando Vitor, que é a PDPana, na pessoa do secretário nacional, do primeiro secretário nacional, aqui já primeiro secretário nacional da Juventude, PDPana, acho que é assim que está certo. Hoje vamos discutir vários assuntos aqui dentro dos estúdios. Sem mais demora, vamos ao assunto. Bom, seja muito bem-vindo. Peço desculpas antes de não ter colhido exatamente o registro total. Podes fazer uma apresentação exatamente para os nossos seguidores? Muito boa tarde a toda a audiência da TV Mayombe. Em primeira instância, queria já agradecer a vossa recepção, não é? Aqui no vosso estúdio. Exatamente. Para falarmos um bocadito sobre a vida em si do próprio PDPano. Ainda tem vida? Ainda tem vida. Ainda não, ela tem vida. PDPana tem vida. PDPana é um partido político fundado pelo engenheiro Mfulumpinga Lando Vitor, um grande economista, e que no ano 2004, infelizmente, foi assassinado. E até a data presente não se sabe quais são os atores. Aqui que vos fala é Adriano Lucamba, primeiro secretário nacional da JPDPana, braço juvenil do Partido Democrático para a Aliança Nacional Angolana. Exatamente. Agora, o que é que anda a fazer a sua organização? Bem, a nossa organização esteve coligada. Como todo mundo sabe que em Angola existiu, não é, de 2012 até 2022, uma coligação que se chamou Casa C. No entanto, com a entrada do nosso presidente, Dr. Abreu, Capitão Bernardo, em 2021, no entanto, ele concorreu na plataforma da coligação em 2022 e, no entanto, ao andar do tempo, decidiu sair dentro da coligação, porque a coligação, na verdade, estava a prejudicar bastante o partido PDPana. Nessa altura, o PDPana está fora da Casa C e pensa em caminhar sozinho. Pensa em caminhar sozinho. Há pernas para andar? Há pernas. Mas saíram da casa ceia porque o dinheiro acabou, como é que é? É assim, o dinheiro não acabou. A questão são questões estratégicas. Porque o partido tem a sua própria filosofia, tem a sua própria ideologia política, a sua matriz. Ela foi fundada com um propósito. Qual é o propósito? Esse propósito é que não estava a ser materializado dentro da Casa C. Então era desnecessário dar continuidade a este projeto Casa C. No entanto, o partido, na pessoa do Dr. Abreu Bernardo Capitão, saiu, não é, dentro desta coligação para, então, trilhar aquilo que são os seus próprios caminhos, aquilo que são os caminhos que foi desenhada pelo engenheiro Mfulumpinga Lando Vitor. Ok. Hoje o partido é dirigido pelo presidente Abreu Capitão Bernardo, não é? Exatamente. Ele é a pessoa que está dirigindo nessa altura o partido e está dirigindo muito bem. Que a sua liderança foi o resultado do congresso que aconteceu
em 2021. No entanto, nessa altura, ele está dirigindo o partido com o intuito de rejuvenescer. Por isso que você verifica que nessa altura o partido PDPANA está a se reestruturar a nível das 18 províncias, das 21 províncias. Nessa altura o partido tem 21 províncias, já tem os seus secretariados em pleno funcionamento. Então o partido tem pernas para andar. Ok, tem pernas para andar. Hoje não é para falar de partido. Qual a estratégia exatamente gizada nessa altura? Você estás a liderar, é o primeiro secretário nacional da JPDPANA. Qual é a estratégia exatamente já está traçado, tendo em conta que podemos assim já dizer que já se vive o ambiente eleitoral? Exato. É o seguinte, os partidos políticos normalmente têm os seus braços. E não foi a regra do PDPA. Nós temos o braço juvenil, depois temos a AMA, que é a Associação da Mulher Angolana. AMA, exatamente. AMA ou ABA? AMA. AMA. Sim, Associação da Mulher Angolana. Oh, pensei que é a Associação de Mulherengos de Angola. Não, porque também tem uma associação assim, não? Pô, essa associação, eu desconheço essa associação, mas eu conheço a nossa associação, a Associação da Mulher Angolana. Exato. E depois temos o braço juvenil, que é o Juventude do Partido Democrático para a Aliança Nacional. Ok. Esse braço juvenil tem o seu próprio estatuto, tem a sua bandeira e tem a sua própria sede, tem os seus próprios pés para andar. Bem, nós nos colocamos, ou seja, entramos nesse braço juvenil com o intuito de materializar aquilo que são os objetivos traçados pelo partido. Exato. Essa estratégia passa, como eu disse no princípio, pela reestruturação. Porque, como sabes, que o partido PDP andou na Casa Sede de 2022, desde 2012 até 2022. No entanto, durante esse tempo, o PDP ficou prejudicado. As suas bases ficaram completamente desestruturadas. E nessa altura a estratégia é reestruturar essas bases que ficaram desestruturadas. Como sabes que o PDP teve deputado em 1992, nas primeiras eleições que foi realizada pelo Estado angolano. No entanto, esse deputado, em 2008, esse deputado acabou por se perder. Agora, nessa altura, o partido pretende caminhar sozinho nestas eleições e para caminhar começamos já na reestruturação das nossas estruturas intermédias. E nesse processo de reestruturação, há 2 semanas atrás nós estávamos na província do Kwanza Norte, onde fizemos a constituição do secretariado da JPDPANA. E nessa altura estamos a reestruturar a província do Icolo-Ibem, onde vamos, dentro em breve, vamos já reestruturar, colocar ali um secretariado dinâmico, com outra velocidade, da JPDPANA e do Namibe-IDE. Vamos calar, possivelmente no mês de outubro, vamos para lá para a constituição desse secretariado. Então essa é a dinâmica que nós estamos a implementar. Porque o PDPANA defende um conjunto de valores. Lembra-se que o nosso engenheiro Filipinho Galando, Vitor, ele exigiu um conjunto de políticas, um conjunto de pensamento que na sua praticidade melhoraria muito a vida do cidadão angolano. Hoje verificamos que o jovem, sobretudo, que é o nosso grande objetivo, tem ainda dificuldade de conseguir o primeiro emprego. Então o jovem estudou, depois de receber a sua licenciatura, não tem onde vai. Não tem onde vai porque não existe emprego, não existe oportunidade, sobretudo. E o nosso Estado, o nosso governo, esse governo que nos dirige agora, não consegue até agora conseguir políticas concretas que materializam a visão do jovem. Então, o nosso partido tem, na verdade, caminhos para o efeito. Nós estamos a ver muita política, muita coisa que se desenha no executivo angolano, mas depois na sua praticidade conseguimos encontrar deficiência na sua execução. Agora, essa deficiência, ao nosso ver, ao nosso entender, um dos males que enferma é mesmo a própria corrupção. A corrupção, se falou muito sobre a corrupção, mas na prática isso não resultou em nada. E se não resultou, então há um problema. Esse problema
nós sabemos qual é o problema. É mesmo retirar o próprio MPLA, porque o MPLA, infelizmente, já não consegue resolver mais o problema do O jovem. vosso problema é retirar o MPLA do poder. Não, esse é o problema do jovem que quer mudança, que quer desenvolver. Esse será o objetivo de qualquer jovem. É retirar o MPLA. Porque o MPLA mostrou incapacidade de materializar os objetivos da juventude. Por isso é que deve ser removido o poder. Deve ser removido. E para ser removido, nessa altura, como é que está a mobilização? O seu partido pretende ser poder? É assim, quem entra no campo é para ganhar. Quem entra no campo é para ganhar o jogo. No entanto, nós estamos a entrar com uma estratégia de ganhar. E o MPLA não tem muitas chances, porque nós nessa altura, conforme eu disse há bocadinho, é que nós estamos a nos reestruturar a nível das 21 províncias. A nível do partido já está concluído. Agora, a nível da JPDPA, esse é o desafio que nós temos. É exatamente isso que nós estamos a fazer agora. Como eu disse, que já fizemos isso no Kwanza Norte, fizemos Luanda, agora vamos fazer na província do Bem. Na província do Icolibengo, isso é um processo já está concluído. Penso que daqui a pouco vamos anunciar. Só para dizer que dentro deste processo, ainda neste dia 29, no dia 29, neste sábado, nós vamos para a comuna da Funda, não é? Onde o secretário provincial da província da JPDP do Icolibengo vai realizar lá um ato de tomada de posse do secretariado do Executivo Comunal. Então isso é uma grande valia, porque as províncias já estão a trabalhar. No entanto, penso que a máquina já está mesmo preparada, os desafios vêm ali, e nós estamos preparadíssimos para com que o MPLA já não tenha mais chances. As chances do MPLA para contra ganhar, milhões ninguém combate, não é? Mas O MPLA milhões dizem que o MPLA é milhões e contra milhões ninguém combate. São Qual é o... Esses milhões são duvidosos. São duvidosos? São duvidosos. Como assim? Porque, não sei se o caríssimo Jubileu costuma verificar que quando há um comício do MPLA, não é? Há ali muitas convocatórias dirigidas às escolas, convocatórias dirigidas às igrejas, convocatórias dirigidas aos hospitais. Então são milhões. Então como é que vão tirar alguém que está em pleno está a trabalhar para curar os doentes? É convocado para participar num ato político, de um partido político? Então esses tais milhões estão onde? Por que esses milhões não vão lá aparecer? Então é porque é duvidoso esses milhões. Esses milhões, devemos dar o benefício de dúvida. Esse é o meu entender. Agora, o jovem, para o ano 2027, ele vê um MPLA completamente cansado. Essa é a realidade que nós estamos a verificar. O MPLA não vai ativar isso? Ativar. Não vai criar incentivo à juventude? Esses incentivos podem vir, mas os jovens já sabem que esse incentivo é em função das eleições. Ok. E a juventude já está preparada que tudo que vier, com a questão ligada às eleições, que venha, mas o jovem já está convicto que em 2027 tem de haver mesmo mudança. A mudança é um elemento fundamental nessa altura. O nosso presidente, Dr. Abreu Bernardo Capitão, ele defende pacto, defende que haja um pacto. Pacto de quê? O pacto, este pacto de sociedade, não é igualzinho ao pacto que se fala, por exemplo, pela UNITA, embora que não seja igual àquele. Mas o pacto que nós defendemos, que o nosso presidente defende, olha, Jubileu, verifica, é que em Angola, em 1991, para ter aquela paz, aquelas eleições, houve necessário um pacto. Por isso que o pacto não pode dar medo a um MPLA. Quer dizer, quando se fala de pacto, os miúdos do MPLA não podem ter medo. Porque os pactos é que nos conduziram até esse momento. Em 1991, houve um pacto para aquela paz. Para surgir as primeiras eleições, houve necessário um pacto. Então, se a gente lembra, não é? Em que verificamos um conjunto de situações que aconteceram, os acordos de Bicessa, por exemplo, esses acordos que se fala tanto, aquele é um pacto. Houve a questão ligada às eleições de 2022, não é? Tem que haver um pacto. Esses pactos devem acontecer e esses pactos são necessários para 2027. E vocês fizeram pacto com o MPLA? Não fizemos pactos com o MPLA, porque não é necessário fazer pacto com o MPLA. O MPLA
é que deve vir fazer pacto, deve assinar um memorando com a sociedade civil. Dizer assim, pá, chega, tem que sair, que tem que entrar um outro ator político para gerir o país. O país é exatamente isso que está a precisar, ter um outro ator que gere. Lembramos que daí nós, o PDPANA, nós o PDPANA, nós defendemos um conjunto de iniciativas que deve ser, no nosso ponto de vista, que se for implementado, a questão daquilo que mais enferma a juventude será resolvida. O que é que será? Nós defendemos projetos concretos, não aqueles só de estatística. Em Pela não tem projetos concretos? Não, tem projetos para pôr na estatística. Projetos, por exemplo, questão ligada à empregabilidade. Então, eu não consigo entender como é que uma administração consegue dar uma motorizada de 3 rodas a uma cooperativa de 30 elementos. Isso é empregabilidade, isso. Essa motorizada que vão dar esses jovens, porque não estamos a dar empregabilidade, incentivo ao empreendedorismo. Uma motorizada de 3 rodas para dar numa cooperativa de 30 jovens. Isso é incentivo ao empreendedorismo? Não, isso é desnecessário. Então nós defendemos que isso para nós isso é desnecessário, são políticas completamente falhadas. E dentro daquilo que são os valores que nós próprios defendemos, nós defendemos a própria democracia, o Estado de Direito, são coisas que nós defendemos, que isso é completamente necessário. Se nós tivéssemos um país onde o Estado em si é democrático, então aí teríamos, na verdade, outras coisas para fazer. Nós em Angola só tem eleições uma vez em 5 anos, por isso não pode. Nós temos que eleger o nosso próprio administrador municipal, porque se o administrador municipal, nesse atual modelo, é aquele que faz os interesses do governador. Então, isso para nós é desnecessário. Como é que um administrador vai fazer interesse do governador? Tem que fazer interesse da população, porque é a população o grande objetivo da sua existência. No entanto, é exatamente isso que nós defendemos. Nós defendemos a justiça, a igualdade, a própria liberdade. Nós defendemos isso. Tem de haver uma liberdade. Hoje em dia verificamos que, graças a vocês, os meios, as mídias digitais, que ainda dão uma voz ao cidadão. Senão a mídia que nós temos, a imprensa que nós temos, que usam o dinheiro do Estado, não serve para quê? Serve para fazer o interesse daquele que governa o país. Isso é completamente desnecessário para nós. Nós não queremos isso. Nós queremos uma verdadeira imprensa, uma verdadeira liberdade. Que essa liberdade dá também uma dignidade. Nós precisamos de uma unidade. E uma reconciliação verdadeira nacional. É exatamente isso que nós precisamos. Nós precisamos de uma transparência da boa governação. Isso é que nós queremos. Os angolanos querem isso. Querem que quem nos governa seja o máximo possível transparente. É exatamente isso que o PDPANA defende. O PDPANA defende que haja uma defesa dos interesses nacionais. O interesse nacional tende a ser o máximo possível. O MPLA não defende os interesses nacionais? Bem, é assim, eu não sei se construir uma convenção de Luanda, isso é, que gasta mais de 300 mil milhões de kwanzas, se isso é interesse nacional. O que é o interesse nacional? O que é que nós queremos nessa altura? O que é interesse nacional? Vamos lá. O que é que nós queremos? O que é que nós precisamos? O que é que o jubileu precisa? O que é que eu preciso? Eu preciso de comida na mesa. O que é que uma convenção de Luanda vai fazer? Só aqui Luanda temos quantas convenções? Convenção do Talatona, convenção de Belas, não é? Agora mais uma outra convenção de Luanda. Para quê? E depois outra coisa, temos o centro, como é que é? O centro de protocolo do presidente da República. Quer dizer, o presidente da República já tem um sítio dele próprio onde recebe o seu protocolado, o seu todo, mas ainda nos dão mais um outro centro de convenções de Luanda. Isso é desnecessário, meu Deus. Isso aqui é desnecessário, porque nós precisamos de pau na mesa. Esta é a nossa luta. A nossa inflação, a nossa economia está tão inflamada, não é? Que nessa altura o nosso empresariado não consegue desenvolver-se. Qualquer empresário que tenta criar um negócio, primeira coisa é que vai falir, porque não tem um comprador. Porque o comprador não tem um poder de compra.
tendo a haver necessidade o poder de compra. Hoje em dia, o salário do cidadão só serve unicamente para alimentação. Esse salário que serve para alimentação, como é que depois a pessoa vai criar por outras coisas? Então, tendo a ver ao nosso ver, que tem de existir prioridades. Tendo a ver prioridades. As convenções são importantes, mas nesse exato momento a prioridade não seria essa. Muito bem. Se a prioridade não seria esta, seria a fome. Mas agora, quero perguntar-te uma coisa. Para quando está quer a JPDPANA quer que o seu partido vença as eleições. Mas o povo pergunta que não vê a PDPANA nas ruas. De que forma é que vocês querem vencer? Nós precisamos vencer as eleições para com que a juventude não seja mais uma juventude que mendiga. Nós não queremos mais. A juventude mendiga? E nessa altura, sim. Como? Nessa altura, a juventude está mendigada. Então, o jovem, se você verificares que cria só ainda o Estado angolano anunciar 2 vagas na empresa de saneamento básico. Só 2 vagas. Você vai ver a multidão que vai aparecer ali. Aquela multidão. Por que hoje em dia os concursos públicos só tem que ser via online, não presencial? É para evitar esse aglomerado. Isso é uma estratégia também. Porque é mesmo muito aglomerado. Então, para isso, é necessário que seja simplesmente via online, porque isso evita aglomerado de pessoas. A juventude está mesmo... Não há emprego. Se você verificar, vai na cidade da China, vai no céu, onde existe alguma obra que acontece, você vai ver um maltrato da entidade empregadora. A forma que ele maltrata, os trabalhadores. Aquilo é uma humilhação. Isso que nós estamos a verificar todos os dias. Vai ainda numa das províncias, verifica como... E depois tenta abrir ali um pequeno negócio. Nós, hoje em dia, estamos a verificar que é jovem. O salário estipulado agora pelo Estado angolano, que é o salário mínimo, é de 100 mil kwanzas. E as empresas cuja capacidade então eles têm que pagar menos... Ninguém pode pagar menos de 50 em princípio. Mas vamos verificar que hoje muitas empresas, ninguém cumpre isto. Hoje as pessoas estão a receber 20 mil. Há pessoas que recebem 20 mil. Esse jovem quer receber 20 mil. Não, é porque não existe escapatória. Não existe. Porque outro sítio é uma luta. Hoje, isso para nós, isso nos dói como partido político. Nos dói porque não é isso que os nossos mais velhos idealizaram. Idealizaram um país onde o jovem tem oportunidade. Gosta de fazer um investimento, gosta de empreender, ele vai num banco. Esse banco concede, desde que o banco certifica que há fiabilidade no seu negócio, o banco dá o crédito. Porque os bancos servem para isso. Os bancos sobrevivem emprestando dinheiro. Esse é o trabalho dos bancos. Agora, hoje em dia, infelizmente aqui no nosso país, para você ter um financiamento do banco, tens que ser amigo de alguém que está a governar. Isso é uma grande tristeza. Por quê? Porque não é assim que a economia deve funcionar. A economia deve funcionar com base Vamos lá ver. Então, hoje em dia, lança-se um programa, um conjunto de programas que se lançou o Prodese, não sei, esses programas todos serviram para quê? Qual é o efeito que nós temos desses conjuntos de programas que o Executivo lançou desde 2018 até estar presente? Não existe nada. São logo, estamos a falar em 10 anos, já daqui a pouco termina. 10 anos de governação. Ainda do presidente João Lourenço. Com o presidente João Lourenço. E continuamos a verificar, continuamos a verificar jovens a mendigar, jovens que estudaram. Não é de uma discriminação, mas é muito motoqueiro na via. É muito motoqueiro. Pergunta ainda aqueles motoqueiros se só sabem andar de moto. Não. Tem ali carpinteiros, tem aí serralheiros, tem aí bate-chapas, tem ali, tem aí mecânicos, tem aí motoristas de pesado, mas não há caminhões para conduzir. Não há obras, não há aí a construção civil em Angola está parada, e a construção civil em Angola é que empregava a maior parte da juventude. Muitos serralheiros, muitos pedreiros estão a fazer mototáxi. Isso aqui é porque o Executivo não tem as suas políticas que ele traçou no papel, ficaram mesmo só no papel. Nós não queremos assim. Nós queremos, não é?
que as políticas que se traçam no papel venham na prática, porque falar, isso não nos interessa. O que nos interessa é exatamente isto, que se fala, deixa acontecer. Não é para fazer muita estatística, nós não queremos números para fazer estatística, nós queremos com que o que se fala, os jovens que são beneficiados, que vão lá para poder receber o crédito, esse crédito seja investido, ou seja, que esse mesmo jovem não seja um jovem ligado ao sistema. Tem que ter padrão na cozinha, os famosos links. Esses links, ao nosso entender, devem desaparecer. Ok, eu gostava de perguntar assim, se as eleições fossem amanhã, PDP-ANA venceria? Se as eleições fossem amanhã, para ser honesto, temos que ser honesto, não é? Se as eleições fossem amanhã, nesse exato momento, penso eu que não estaríamos num bom lugar. Qual seria o vosso bom Estaríamos num bom lugar. Penso eu que estaríamos, se calhar, numa terceira posição. Estaríamos numa terceira posição. Temos que ser honestos. Se as eleições fossem amanhã, estaríamos na terceira posição. Tem que ser o máximo possível honesto. Umas eleições em agosto, então nós teremos no governo. Nós estamos a trabalhar para isso. Nós temos que ser honestos. Que a tua honestidade é exatamente... Exatamente. Nós estamos a trabalhar, temos que ser honestos. Nós estamos a trabalhar para sermos governo em 2027. Mas, em função da pergunta, se as eleições fossem amanhã, onde que estaríamos? Dentro da minha máxima humildade, nós estaríamos na terceira posição. Não na segunda, nem na primeira, porque não estaríamos a ser governo. Mas, em 2060, nós estamos a trabalhar para penetrar o máximo possível e que sejamos governo. Muito bem. Agora, ok, aqui está bem. É uma conversa que, na verdade, queríamos continuar a fazer. O que eu gostava já de lhe pedir, eu vou lhe convidar outra vez para vir falar exatamente das várias estratégias que estás a implementar nas províncias e as dinâmicas que estás a impor a Luanda, a Angola, mas gostava que da sua... Já mesmo o tempo urge, porque hoje é quarta-feira, é o dia que eu estou sempre a gravar programa. Gostava de pedir que mensagem que gostava de deixar já para a juventude angolana, em particular Luanda, o centro das atenções. Pois, mas eu não queria deixar só uma mensagem só para Luanda. Eu vou deixar uma mensagem para toda a juventude de Cabinda Cuné. Primeiramente, que a juventude esteja calma, porque nós estamos mesmo a chegar. Estamos a chegar em todo lado. Estejam serenos, mas não no sereno de ficarem encostados, sentados à espera. Agem mesmo, não é? Nós estamos a ver com a nossa mensagem. A nossa mensagem é mesmo de esperança. Nós defendemos que os jovens devem trabalhar. Os jovens têm que ter emprego. O operário, sobretudo. O jovem deve ser um jovem empreendedor. O jovem não pode ser muito pedinte. Quando o jovem sentir que o seu direito está a ser violado, o jovem deve agir. Deve agir com o intuito de repor a sua própria legalidade. É isso que nós esperamos que os jovens façam. É isso que nós pedimos que os jovens devem fazer. Devem aguardar pelas eleições que já estão a chegar. O partido PDP-ANA, liderado pelo presidente Dr. Abreu Capitão Bernardo, é um partido que está a rejuvenescer-se. A nível das províncias, a nível dos municípios, a nível das comunas e bairros. Nós vamos chegar até ali e pronto, a juventude deve nos aguardar com uma mensagem do nosso presidente, do nosso líder, uma mensagem de esperança, uma mensagem de mudança, que o jovem quer mesmo sua mudança. E nós vamos concretizar esta mudança, porque os que estiveram ali não fizeram aquilo que, não materializaram nenhum anseio da juventude. A juventude continua a ser pedinte, o jovem dá uma motorizada numa cooperativa de 50, 40 jovens, depois vem na estatística que apoiamos cooperativa, mas é uma cooperativa, então isso para nós é completamente desnecessário. A nossa política não vai nesse lado, a nossa política vai que quando é para ajudar o jovem, se for para dar o seu crédito, venha com o seu projeto, e esse projeto é entregue a uma auditoria para verificar a sua fiabilidade, e o jovem é dado aquilo, não é essa questão ligada a cores partidárias, é
links, esses famosos links para nós são matérias para esquecer, não são matérias para colocar na mesa. Nós não precisamos de link, nós precisamos de quem quer desenvolver o país, de quem quer desenvolver Angola. É exatamente isso que nós precisamos. Por isso, a juventude esteja calma, que em 2027 já está nas portas e vamos fazer alguma coisa mais diferente do que todos vocês já viram. Então é isso que nós pedimos aos nossos jovens. Muito bem. Aqui fica o programa Turbilhão da Sociedade com Adriano Lucamba, primeiro secretário nacional da PDPANA, não é? Que é JPDPANA. Assim que está correto. Meus amigos, o assunto é o que sempre apelamos. Avisem vizinhos, a todos aqueles vizinhos teimosos, temos assunto para comentar. YouTube, inscreva-te, partilha e avisa sempre o vizinho alerta. Estamos juntos.